Você já percebeu que muita gente está vivendo mais, mas vivendo de forma vazia. O corpo segue, mas a alma cansa. Os anos passam, mas o coração continua adoecido. Hoje, Maíse Braga traz um alerta que não é confortável, mas é necessário. Não adianta prolongar a vida se continuamos fugindo de nós mesmos. Não adianta cuidar da aparência, da alimentação, do corpo, se as emoções continuam desorganizadas, reprimidas, negadas. Estamos vivendo um tempo decisivo da humanidade. Um tempo em que o corpo já não suporta o peso das dores que a alma não quis enfrentar. Doenças que não estavam no nosso planejamento reencarnatório surgem. Não como castigo, mas como consequência. Essa mensagem não fala de medo. Fala de responsabilidade espiritual. De parar de adiar mudanças. De parar de se esconder atrás de desculpas. Assista até o fim. Se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo se você também sente que é hora de viver melhor, não apenas viver mais. E houve época em que se dizia dentro do próprio espiritismo: eu não sou feliz, mas faço os outros felizes. E os espíritos amigos sempre a nos corrigir, porque também já foram homens, porque também já sofreram e erraram na Terra, a nos lembrar que precisamos também encontrar felicidade, ainda que seja felicidade relativa que a Terra nos proporciona. Então nós temos sempre aqueles arautos de dias melhores que surgem na Terra e que transformam a sua área de vida, como foi o caso de Felipe Pinel, que ainda tão jovem libertou os loucos que moravam no subterrâneo da Universidade de Saint-Pétri, porque ele achava que o amor poderia ajudar o louco a encontrar uma razão de viver. E revolucionou a medicina psiquiátrica, na verdade, a criou. E vamos encontrar no próprio Brasil, tanto tempo depois, na década de 40, Nízia da Silveira, que mulher psiquiatra decide que aquelas pessoas aparentemente loucas não eram pacientes, mas eram clientes, e que médicos e enfermeiros que tratavam com elas ali estavam, porque elas existiam. E era preciso que tudo de bom, de luz, fosse direcionado aos chamados loucos, que através da arte, da pintura, da cerâmica, podiam expressar emoções que eles mesmos negavam. E ela passou por coisas tremendas, porque foi uma revolucionária até o fim, na tentativa de fazer com que aquelas pessoas, que muitas vezes não viviam mais, porque desenvolviam inclusive doenças físicas muito graves, a partir do seu psiquismo, mas que pudessem ser mais felizes dentro do seu universo de loucura, de dúvida, de não aceitar a normalidade e, por isso, ir para um túnel do qual todos nós não estamos distanciados, porque já vivemos em outras existências, muitas vezes, momentos psíquicos gravíssimos que nos tiraram da lucidez. E, às vezes, em vidas como agora, nós não temos a coragem de aceitar, na própria família, às vezes, pessoas que têm dificuldades emocionais graves e que vêm para junto de nós, dispostas a viver conosco, mas também a precisar da nossa ajuda. Há muito tempo, na década de 60, Chico Xavier psicografou a mensagem do Espírito de Valérium, no livro Bem-aventurados os Simples, um pequeno livro fininho que se vendia muito naquela época. E ali está a história de uma ambulância que atravessava uma avenida em alta velocidade, com a sirene ligada, com as luzes ligadas, e as pessoas todas que viam passar a ambulância faziam 1000 comentários. Meu Deus, quem será que está na ambulância? Onde será que a ambulância vai tão rápido? Será que ela vai atender alguém em casa ou se ela já está caminhando para o hospital com a pessoa doente lá dentro? E os carros paravam para dar passagem à ambulância. E Valérium, mostrando essa trajetória da ambulância na rua, simplesmente termina a mensagem dizendo: sede na terra imperturbáveis como a ambulância. Porque se a ambulância parasse a cada passo para explicar aonde ela está indo, quem ela está levando, qual o objetivo dela, o paciente morreria dentro da ambulância. Ela não chegaria a lugar nenhum. E nós, muitas vezes, para nos desculpar daquilo que não conseguimos realizar em nossa vida, nos desculpamos frequentemente.
Ah, agora eu não posso. Ah, agora eu sou muito moço. Ah, agora eu tenho filho pequeno. Ah, agora eu vou fazer outra faculdade. Quando eu viajo e até no exterior eu pergunto: vocês estão fazendo cursos para oradores? Para trabalhadores que possam usar a palavra e chamar outras pessoas? Nós fazemos, Maís. Eu fico toda satisfeita quando escuto isso. Mas o problema é a falta de compromisso. Porque a pessoa faz o curso, mas ela é escalada para uma palestra, a primeira ela vem, a segunda ela vem, a terceira o filho está precisando dele, ele vai fazer outro estudo, ele agora vai não sei aonde, ele tem a festa dos 25 anos de formatura de não sei quem. Tudo é desculpa para não assumir um compromisso. Seja na casa espírita, seja na vida. E é por isso que nós estamos encolhidos dentro da casa espírita, sem coragem de assumir nossa postura, de sermos fiéis servidores de Jesus e principalmente nos omitindo enquanto a humanidade está em turbulência. Ah, não, esse tema eu não falo. Ah, não, esse assunto eu não discuto. E as pessoas que estão chegando às casas espíritas estão sedentas de uma orientação, de uma palavra para os seus tormentos interiores. Então, o que adiantará viver muito, fazer uma completa faxina na nossa aparência física, se nós ainda nos recusamos a seguir 2 passos a mais com alguém que precisa de nós? Se nós ainda somos indiferentes àquele que está envolvido num problema que, afinal de contas, não tem nada a ver conosco. E para quem se surpreende com os dias que atravessamos, estamos sempre esquecidos de Jesus, que nos disse: eis que vos mando como cordeiros em meio a lobos. Ele não disse que nos mandaria para prados maravilhosos, para flores, para terrenos já cultivados. Eis que vos mando como ovelhas em meio aos lobos. E nós estamos vivendo tempos assim, em que as pessoas dizem que ou somos fanáticos, ou somos tolos, ou o nosso tempo já passou, porque ainda estamos acreditando que não há saúde maior que aquela de quem faz o bem, de quem resolve solucionar as próprias questões. E por isso, ainda cabe a pergunta: do que nós nos alimentamos? Quando hoje todo mundo se preocupa tanto com a alimentação regrada, não como isso, não como aquilo, isso faz mal. Aliás, hoje tudo faz mal. Lendo há pouco uma crônica maravilhosa do Luiz Fernando Veríssimo, ele tem um colesterol 1000. Então, quem tem colesterol menos de 1000 pode se confortar com ele. Então, ele, quando viaja com a esposa, ele conta que ele come de tudo. Aí ele leva 3 meses para marcar uma consulta médica, porque ele vai baixar de 1000 para 700 o colesterol dele para poder encarar o médico. Ele sabe que a consulta vai ser terrível. Então, ele diz que ele fica sempre atento. Agora isso faz mal, agora isso faz bem. Agora, se você comer isso, você desmaia. Agora... E ele termina a crônica deliciosa dizendo: eu ainda vou viver o suficiente para escutar os médicos dizerem que comer bacon todo dia desobstrui as artérias. Porque ele percebeu que ele ficou louco de perceber que esse leite já não podia, esse ovo já não podia. E é isso hoje que a humanidade nos coloca, essa preocupação, às vezes até equivocada, daquilo que nós precisamos ou não utilizar. E é interessante, meu médico cardiologista diz para mim: todo mundo, Maíse, da sua geração, ainda muita gente vai pegar esse momento, mas a geração que vier depois da sua, realmente as pessoas vão passar dos 100 anos. E eu toda satisfeita, né? Ah, em dezembro eu faço 60, nem quero viver muito. Estou sempre com a mala pronta. Mas que bom que a geração que vem depois de mim, minha filha, vai viver muito tempo. É verdade, Maíse, mas tomando muito remédio. E é uma verdade, porque o nosso corpo físico ainda não está habilitado a chegar aos 100, aos 100 e poucos anos, sem tomar medicação. Porque há coisas que nosso organismo, aos 50, aos 60, já não consegue mais. Então surgem os remédios. A própria palavra remédio já diz: está remediando aquilo que o seu organismo já não consegue mais fazer. Então é óbvio que a partir de uma certa idade você olha para trás e diz: meu Deus, que saudade da minha juventude.
Porque a juventude é um momento realmente único. E por isso a sociedade vive de enaltecer a juventude, de fornecer à juventude todas as necessidades reais ou irreais que ela acha que deve ter para ser feliz. E você chega a uma certa idade, já começa assim a pessoa olhar para você com aquele olhar de, ai, coitada, já o quadril já não funciona, né? Você já não pode comer determinadas coisas, ou beber determinadas coisas, bebe muita água, cuidado com o sol. E aí nós percebemos que o nosso tempo está passando. Mas para nós não cabe nenhum problema, porque nós sabemos que o corpo vai conosco até onde ele conseguir ir. Me recordo de Chico Xavier, já idoso, sentado na sua caminha, em cima do armário, a mala. E os amigos todos diziam, você nunca mais veio na nossa cidade, você nunca mais veio nos visitar no nosso centro. E ele tinha amigos em toda parte. E de vez em quando dava aquela tristeza que ele realmente não podia visitar mais ninguém. Porque o peso da idade, os problemas físicos não permitiam mais. Então ele contava que um dia ele sentou na frente da mala e pensou, quer saber de uma coisa? Eu vou esquecer a idade que eu tenho, a angina que eu tenho, os problemas que eu tenho, vou fazer essa mala e vou sair por aí. Vou viajar, vou rever as pessoas que não podem vir a Uberaba e que eu não vejo há tantos anos. Deixa comigo, que agora eu vou. E ele contava que sabiamente escutou seu corpo dizer, pode ir, Chico, que eu fico aqui te esperando. E aí ele viu que não tinha mais jeito, não dava mesmo. O mesmo Chico Xavier, que aos 32 anos teve uma crise respiratória, foi para o degrau da cozinha e decidiu que ia morrer, porque era uma crise respiratória impressionante, que ele nunca tinha tido. E aí apareceu Emmanuel e disse a ele, o que o senhor está fazendo sentado nesse degrau? Eu estou morrendo. O senhor me recebe se eu morrer? Emmanuel olhou para ele e disse, meu filho, sinto muito. Eu tenho uma ocupação, se você morrer e vier para cá, não me aguarde, porque eu não venho te receber. E desapareceu. Aí é que a crise respiratória piorou mesmo. Ele não conseguia botar o ar para dentro. Aparece a irmã Sheila. Esse espírito maravilhoso. Chico, o que você está fazendo, meu filho, aí sentado? Eu estou morrendo. Emmanuel disse que se eu morrer, ele não me recebe. A senhora me recebe? E irmã Sheila disse a ele, meu filho, desculpe, eu tenho uma ocupação, hoje eu tenho uma reunião com Emmanuel, imagine você. Eu estou indo para essa reunião com Emmanuel, não posso te receber também. E desapareceu. E aí é que ele estava à beira da morte mesmo. Dr. Bezerra de Menezes aparece. Meu filho, o que você está fazendo encostado nesse degrau? Eu estou morrendo, Dr. Bezerra. Emmanuel já disse que não me recebe e irmã Sheila também. O senhor tem alguma solução para essa besta que sou eu? Dr. Bezerra deu um sorriso e disse, meu filho, quem sou eu para te ajudar? Mas eu vou ver o que eu posso fazer. E colocou a mão no peito do Chico. E o Chico viveu mais 60 anos. Morreu aos 92 anos, depois de superar aquela crise respiratória aos 32 e tudo mais que veio depois. O importante, na verdade, não é simplesmente viver mais, mas a qualidade da nossa vida importa a partir do momento em que você sabe que vai deixar lembranças felizes nas pessoas que te conheceram. Hoje parece uma bobagem, mas um dia, do outro lado, nós desejaremos que as pessoas se lembrem de nós com carinho, porque essa lembrança nos atingirá, nos envolverá, nos iluminará ou será uma sombra a nos acompanhar. Se deixarmos mágoa, tristeza, desalento no coração das pessoas que ficaram para se lembrar de nós. Eu adoro cinema, todo mundo sabe, e gosto demais de uma atriz da década de 30 chamada Bette Davis. Uma mulher que não era bonita para os padrões de Hollywood, mas uma mulher impressionante que nunca permitiu que homens tomassem conta da sua vida e decidissem por ela. Na década de 30, ela conseguia discutir os seus salários dos filmes com os diretores de Hollywood, coisa que nenhuma mulher fazia. Outra depois dela foi apenas Katharine Hepburn, que também conseguiu esse feito. Os homens dominavam a vida das mulheres.
E Bette Davis era uma mulher impressionante, foi a primeira mulher que apareceu fumando num filme, foi um escândalo absoluto, mas ela manteve a sua carreira sempre digna até o fim, idosa, depois de ter 3 derrames, ela ainda trabalhava. Era uma mulher impressionante, mas ela causava muita inveja entre as outras mulheres exatamente por isso. As atrizes a odiavam e ela teve sua grande rival na atriz Joan Crawford, que tinha horror dela. E as duas juntas, já mais velhas, fizeram um grande filme em 1962, O que Teria Acontecido a Baby Jane, que é um filme até hoje clássico e que agora tem sido revisto na Netflix porque virou moda novamente por uma série que conta a vida das duas atrizes. Mas ela, já mais velha, percebendo o quanto a sua atitude de coragem perante a vida tinha causado problema em torno dela, disse uma frase maravilhosa. Ela dizia: eu sou boa no que eu faço, eu tenho até inimigos para provar. Porque quando nós somos bons mesmo em alguma coisa, sempre aparece quem queira puxar o nosso tapete, quem diga que nós não somos bons de verdade, quem diga que nós temos algum problema, por isso que nós somos daquele jeito. Coitada, não é feliz. Coitada, não teve filho. A mulher, principalmente, escuta muito isso. Coitada, é frustrada porque não ficou rica, então foi para o espiritismo. Ou então, coitada, ela não é muito certa. Então não toca certos assuntos com ela. Quando ela passa dentro do centro, todo mundo evita. Fulana é fulana, meu Deus, fulana. Tem gente que vai no banheiro para não cruzar com fulano, porque fulano não é muito certa, não é muito normal. Caetano Veloso já dizia, de perto ninguém é normal. E é a pura verdade. Se você começar a ficar amiga, se você começar a perceber as dificuldades do outro, você vai ver que todos nós temos as nossas lutas. Ninguém pode dizer, eu estou aqui, você está aí, porque isso não existe. Mas nós ainda vivemos de muita fantasia, nós queremos que tudo seja chapa branca. Ah, não, espírita... Canso de ter amigos que dizem, ah, mas vocês espíritas são muito corajosos, as pessoas morrem, vocês não choram. As pessoas passam por coisa, vocês têm explicação para tudo. E eu já conheci espíritas que na hora da sua própria dor, toda a teoria foi por água abaixo e a pessoa pirou. Pirou de verdade. Eu tive um amigo, o único filho morreu aos 20 anos num acidente de carro. No velório, ele parecia estar recebendo você num jantar na casa dele. Ele abraçava todo mundo, e ele partiu, mas ele está ótimo do outro lado, eu também estou muito bem. Se ele partiu aos 20 anos é porque tinha que ser. 2 anos depois ele teve um infarte que quase acabou com ele. E o médico, ao dar-lhe alta, disse, o senhor a partir de hoje vai tomar um remédio. Ele, pois não, doutor, eu vou me cuidar, me diga que remédio que é. O senhor vai diariamente ao cemitério visitar o túmulo do seu filho. E ele chocado. Não, eu não posso fazer isso. Eu sou espírita. Meu filho partiu na hora que tinha que partir. Não, o senhor vai. Sabe por quê? Porque vai ser o seu remédio. O senhor vai lá, vai olhar o túmulo do seu filho, vai lembrar que ainda que o senhor reencontre o seu filho um dia, não vai ser o filho que o senhor perdeu. Vai ser outro. Porque o senhor não me diz que no espiritismo vocês aprendem que a pessoa avança? Mas aquele filho que morreu há 2 anos, o senhor perdeu. E essa dor o senhor não viveu. Então o senhor vai diariamente ao túmulo do seu filho, sim, para se conscientizar da sua perda e poder recuperar a sua saúde. E foi exatamente o que ele fez, está aí até hoje, com 70 anos de idade. Mas precisou encarar a dor da perda que ele nunca tinha encarado. No fundo, claro, hoje sabemos, e é difícil até ir numa consulta médica hoje, que o médico pode ser o neurologista que for, já logo pergunta, como vai sua vida afetiva? Eles começaram a perceber que o nosso corpo padece daquilo que a nossa emoção não consegue solucionar. 68% de todas as mulheres que tiveram câncer de mama nos Estados Unidos, comprovadamente, viveram perdas que não conseguiram ultrapassar e desenvolveram câncer de mama. Quase 70%. Nós mulheres temos que tomar o maior cuidado, porque o nosso psiquismo é muito mais sensível que o do homem. É diferente. E nós somatizamos com muita rapidez as emoções que negamos.
E aí começam as dificuldades que acabam atingindo o nosso corpo de carne. Por isso, os Espíritos têm dito que é preciso cuidado, porque nós estamos passando por processos que não estão no nosso processo kármico, que não vieram conosco, que não são escolha nossa de vidas passadas para essa vida. São consequências de desequilíbrios, às vezes sutis, que nós ignoramos, mas que estão fazendo nossa saúde padecer. Enquanto não formos realistas com nós mesmos, estaremos enganando principalmente a nós mesmos. E essa é a grande dificuldade de ter qualidade de vida. É nos encarar, é nos saber, é ter coragem de avançar. Avançar com todas as nossas lutas, mas no objetivo de superá-las, mesmo aquelas que nos parecem quase intransponíveis. E quando vamos às relações de afeto, então fica pior. Porque às vezes a pessoa não quer mais estar na nossa vida e nós não admitimos que ela vai embora. É um desgaste tremendo. Porque se a pessoa já optou por não estar mais ao nosso lado, você pode cair no meio do asfalto, desesperada, e ela não vai se modificar. Há pouco tempo, uma jovem lindíssima, 20 anos de casamento, me procurou depois de uma palestra aos prantos. Ela não conseguia parar de chorar, porque o marido, a paixão da vida dela, depois de 20 anos, foi para a porta com a mala na mão e disse: estou indo embora. Não te amo mais. Um filho de 8 anos e ela não se conformava. E eu perguntei: você acha que seu ex-marido viria conversar comigo? E o rapaz foi. Ele tinha uma tal serenidade, a serenidade de quem vai embora, a serenidade de quem fez a escolha. E amigos que estavam na primeira fila depois da palestra vieram comentar comigo, porque ela chorava desesperada. Amigos vieram me dizer: Maíse, que bom que aquela senhora tão desequilibrada estava com o irmão dela, né? Porque o irmão dela estava ali, tão calmo. E era o ex-marido, que estava calmíssimo, porque ele tinha tomado a decisão não tinha volta, e ela se acabando de chorar, inconformada: não me conformo, não aceito. Uma moça linda, mas destruída, porque simplesmente ele decidiu que ia embora. E detalhe, eu logo perguntei: tem volta? De jeito nenhum. Como você está sendo para o seu filho? O melhor pai do mundo. Ele estava sendo muito melhor pai do que ele era quando estava morando com a mulher e o filho. Por quê? Porque ele vivia uma insatisfação há muito tempo. Então ele não estava mais sendo aquela pessoa. Fora daquela relação, ele voltou a relacionar-se com o filho de forma positiva e até com ela também, querendo ser amigo dela. A inconformação estava com ela. A ponto dela dizer: eu não aceito, eu não me conformo. E eu dizendo para ela: mas você é uma moça linda, surgirá outra pessoa? De jeito nenhum, não vai surgir ninguém. Eu falei: meu Deus, como ela... E eu falei: você está brevemente, em breve você estará muito doente. Pode ter certeza disso. Porque você não quer aceitar e você não tem outra opção a não ser aceitar a decisão. E é claro, é difícil. Mas como dizia John Lennon, quando eu amo a pessoa, se ela quiser ir embora, eu deixo que ela vá embora. Se ela realmente estiver ligada ao meu destino, um dia ela voltará. E não adianta querer manter ao nosso lado quem não quer. Porque isso é uma coisa horrorosa, é um desgaste tremendo. É como você pegar um cadáver e sair arrastando. Porque a pessoa não quer mais viver com você, ela não quer mais estar ao seu lado. Ela foi o sonho da sua vida, mas hoje ela não é mais. E não te cabe ficar doente, desesperada, desequilibrada por causa de uma pessoa que não quer mais. O querer é a mola propulsora da nossa vida. Quando nós queremos, conseguimos mudar tudo. Quando não queremos, nem Deus pode fazer nada. Dorlaís Capilé, hoje com 98 anos, uma das fundadoras da Comunhão Espírita de Brasília, na década de 60, era a única pessoa que a Fera da Penha, no Rio de Janeiro, presa por 30 anos por ter ateado fogo a filha do seu namorado, que prometia casar-se com ela, separando-se da esposa, mas nunca cumpriu,
E ela então raptou a menina na porta da escola, dizendo-se amiga da mãe da menina, levou-a para um matadouro na Penha e atirou fogo à menina, dando-lhe um tiro. E a minha infância foi assombrada por isso, porque as mães do prédio onde eu morava, quando a gente desobedecia, a Fera da Penha foi presa, ficou presa há muitos anos. Mas a minha mãe dizia, se não obedecer, eu chamo a Fera da Penha e ela vem ser sua mãe no meu lugar. Então era um drama. A Fera da Penha era o demônio, né? A gente morria de medo da Fera da Penha. Chamava-se Neide, a moça. E ela ficou muitos anos na cadeia. Ela hoje tem 80 anos, está fora da cadeia e mora na Penha até hoje. Outro dia ela foi fotografada no centro da cidade e alguém a reconheceu, um jornalista, obviamente já idosa, com 80 anos. Mas ela ficou muitos anos presa e ela só permitia a dona Laís Capilé, espírita, que entrasse uma vez por semana na cela dela para ler uma página do Evangelho. E dona Laís toda semana ia lá e fazia isso. As freiras tomavam conta do presídio onde a Fera da Penha ficava. E um dia, quando a dona Laís Capilé foi ler aquela página do Evangelho que fala sobre os inimigos do passado, sobre as consequências dos nossos atos de uma vida para outra, a Fera da Penha teve um ataque dentro da cela e exigiu que dona Laís saísse. Não queria mais ouvir nada, porque ela não queria saber das consequências que, apesar de estar presa pagando a sua dívida, ela um dia poderia ter em outra encarnação. E a dona Laís ficou tristíssima, porque gostava de estar ali trocando ideias com a Fera da Penha, mas desse dia a história acabou. E aí as freiras que dirigiam o lugar disseram, Laís, minha filha, quando a alma não quer, nem Deus pode fazer nada. E a dona Laís contava isso nas palestras dela, até ficar velhinha, porque chegava a essa conclusão realmente, de que quando a alma era contrariada por uma verdade que a afetava, imediatamente ela eliminava aquele conhecimento. E muitas vezes, quando nós nos aproximamos da doutrina espírita, só absorvemos de doutrina espírita, trazemos para nós aquilo que nos convém, aquilo que nos faz pensar, que nos faz ver a necessidade de mudança, muitas vezes desprezamos. E por isso uma nova mentalidade precisa existir em nós. Não estamos na Terra a passeio, estamos para mudar nossa vida em definitivo. Os amigos espirituais dizem que para nós atualmente encarnados na Terra, e somos 7 bilhões, essa é uma vida decisiva, porque ela é o Deobar do terceiro milênio, ela é aquilo que nós sempre pretendemos, que é o nosso processo evolutivo positivo, mas que a grande inveja que hoje aqueles que estão fora da matéria e são desequilibrados têm de nós, é o simples fato de ainda estarmos num corpo. E, portanto, somos responsáveis por esse corpo e principalmente sobre o psiquismo que rege o nosso corpo. Então, nunca estaremos falando de saúde, de viver muito, de viver bem, se não estivermos falando do enfrentamento das nossas emoções e das nossas deficiências que precisam ser, desta vez, solucionadas. Os espíritos contam que muitos de nós, de uma última vida para essa, ficamos longo tempo fora da matéria. O máximo que conseguimos entre a última encarnação e essa atual. E que pudemos, muitos de nós, analisar vidas que se passaram de 800, 1000 anos até essa data da nossa volta. Então, temos bem consciência das determinadas escolhas que nós fizemos para a nossa vida de agora. E eles dizem mais, que na área do afeto, da família, nós trouxemos de volta para junto de nós pessoas que nós evitávamos há séculos. Mas dessa vez não deu. Dessa vez nós tivemos que reencontrar essas pessoas, como pai, mãe, filho, marido, ex-marido, namorado, porque não dava mais para evitá-las. E por isso os conflitos afetivos são tão grandes nos dias que correm, porque não deu jeito, nós evitamos o quanto pudemos e agora essas pessoas estão de novo fazendo parte do nosso universo. Mas não para nos desequilibrar, dessa vez para que, em definitivo, nós possamos nos reconciliar com nós mesmos e com essas pessoas. Ernest Hemingway era um escritor maravilhoso, mas um homem desequilibrado na vida pessoal porque era alcoólatra,
Apaixonava-se por toda mulher que passava pela frente dele e principalmente era um vaidoso. E depois de sua obra-prima, O Velho e o Mar, ele acreditou que nunca mais escreveria nada tão bom quanto aquele romance e entrou em processo depressivo. E ele não aceitava a velhice. Era um caçador exímio, ia à África, matava muitos animais, foi correspondente de guerra, fotógrafo na guerra, era um homem impressionante, mas um covarde quando apareceram as questões de saúde provocadas pelo próprio alcoolismo. Ele tinha depressões pavorosas e se recusava a tratamento. Ele foi internado mais de uma vez pela sua última esposa, mas sempre conseguia enrolar os médicos e fugia. Até que, percebendo que ele mesmo causara no seu corpo físico, através dos vícios, uma série de problemas que não solucionaria, ele pega uma espingarda e suicida-se de uma forma absurda, quando ainda tinha tanto a realizar. Pouco antes do seu suicídio, o presidente John Kennedy tinha sido empossado como 35º presidente americano e lhe pedira para escrever para ele o seu discurso de posse. Hemingway estava tão deprimido que levou 20 dias para colocar no papel algumas frases que o presidente John Kennedy utilizou no seu discurso frente ao Capitólio quando tornou-se presidente dos Estados Unidos. E Hemingway, ao perceber, ao ver aquilo, o quanto a sua decrepitude não era simplesmente o fim do seu corpo, mas o fim da sua inteligência, porque estava se destruindo, recorre ao suicídio, porque foge da vida ao não conseguir suportar a velhice que já começava e todas as consequências do que ele nunca tinha conseguido solucionar na sua vida. Portanto, e como ele, tantos que até hoje fogem da existência física por não conseguir encarar as consequências de tudo aquilo que plantaram para si mesmos. E por isso, em todas as mensagens, os Espíritos Amigos nos recordam que somos o passado em forma de presente, mas precisamos nos transformar agora em definitivo. Numa das páginas mais lindas psicografadas, Emmanuel nos conta no livro Libertação a história do peixinho vermelho. Gordinho, ele precisava conhecer outras coisas que não fosse o lago onde morava. Faz uma dieta, consegue passar pelo buraco, dá no rio e do rio dá no mar. E ao perceber a grandiosidade da vida que havia fora daquele lago, ele resolve voltar para contar aos outros peixes do lago que o mundo era muito maior que aquele pequeno lago. Mas é ridicularizado. Que absurdo, nós estamos aqui tão confortáveis, alguém joga sempre comida para nós, por que nós vamos nos esforçar? Eram todos bem gordinhos, ainda iam ter que fazer dieta para passar por aquele buraco e tentar alcançar aquele mundo que o peixinho vermelho dizia que existia, mas está na cara que era pura imaginação. E o peixinho vermelho parte desconsolado. Pouco depois, uma seca invade a região, a família abandona a casa, o lago perece, a água desaparece e os peixes que ficaram morrem todos. O peixinho vermelho bem que tentara falar a eles de um mundo muito maior que eles não aceitaram, porque era muito esforço ir em busca desse mundo. Esse livro, essa obra maravilhosa, que faz parte dos livros da coleção de André Luiz, nos fala na década de 40 sobre esse lago onde tantas vezes nós queremos ficar. Mas nós conhecemos o rio, nós sabemos que o mar existe, nós sabemos como o mundo é imenso, como a vida continua além da vida. E nós devemos não só dizer a todas as pessoas que isso é verdade, mas principalmente propor a elas sair desse lago do egoísmo e do orgulho, da própria conveniência em que tanta gente ainda vive. É muito triste quando os amigos espirituais nos dizem que a maioria da humanidade ainda vive completamente inconsciente das realidades espirituais. E se nós, que aqui nos encontramos num sábado, já estamos percebendo tudo o que nos cerca e o que pode nos abençoar ou nos ferir, nos cabe a responsabilidade maior. Jesus era tão lúcido e extraordinariamente sábio que quando traz Lázaro de volta à vida, não diz a Lázaro, agora fica comigo, agora me segue, agora fique entre os meus apóstolos. Quando tiram
toda aquela massa de pano com que haviam enterrado Lázaro, Jesus apenas diz: desatai-o e deixai-o ir. Jesus não aprisiona, não propõe a ele tarefas. Deixe que ele vá. E meses depois, Lázaro morreu, mas havia cumprido o trato entre ele e Jesus, o de sair da morte, voltar à vida, para que as pessoas percebessem o poder de acreditar. E os espíritos contam que, naturalmente, embora Lázaro estivesse enterrado há quase 4 dias, seu espírito permanecia ligado ao corpo físico, através do cordão fluídico que nos liga, e naturalmente o corpo pôde reviver, porque bastou que Jesus dissesse: Lázaro, volta! E Lázaro retoma o corpo físico. E todos estarrecidos percebem que um homem enterrado há quase 4 dias estava ali, novamente, à frente de Jesus. A mesma coisa com a filha de Jairo e tantos outros que Jesus trouxe de volta, mas sempre com a condição: não peques mais, para que pior não te aconteça. E quando a pessoa dizia: obrigado, Senhor, ele dizia: vê, tua fé te salvou. Sempre nos apontando que o início e o fim de tudo estava dentro de nós. Mas nós estamos esquecidos de tudo isso. E por isso, é claro, tudo nos afeta, tudo nos atinge, tudo nos adoece. Então, provavelmente, os espíritos estão certos quando dizem: viver muito para quê, se nossa vida não for uma chuva de bênçãos na direção daqueles que precisam? Se não for para nós mesmos uma nova maneira de existir. E é claro que é tão confortável ser vítima, tão confortável ser uma folha ao vento das circunstâncias, que romper isso e ser o protagonista da nossa existência é complicado, dá trabalho, mas vale muito a pena. Jerônimo Mendonça, apelidado de o gigante deitado, um homem cego com uma doença degenerativa que desde jovem não podia mover-se do pescoço para baixo e que viajou o Brasil numa cama. Nós, na Comunhão Espírita, o recebemos várias vezes com enorme admiração, e ele fazia palestra deitado na cama. Mas ele contava que muitos anos antes ele começou a ter uma hemorragia e percebeu que ia morrer. E o seu último sonho era ver Chico Xavier. E os amigos, ele era de Tuiutaba, o colocaram numa Kombi e o levaram até Uberaba. Ele chegou lá esvaído em sangue. E quando o colocaram próximo a Chico, Chico disse a ele: Jerônimo, meu filho, que bom que você veio, porque você está morrendo mesmo. Aquilo foi um impacto. Imagine você chegar na frente do Chico Xavier e dizer que você está morrendo. Aquilo foi uma facada no peito. Ai, meu Deus, então eu estou morrendo de verdade. Chico, eu sei. Olha, ninguém consegue dar jeito, agora a coisa é séria. Vários lençóis tiveram que ser trocados da minha cama de Tuiutaba até aqui. Quer dizer que eu estou morrendo mesmo, Chico? E o Chico disse: está, meu filho, da pior das doenças. E Jerônimo disse: não, eu sei qual é a doença que eu tenho. O Chico: ah, você sabe, meu filho, então eu não preciso te dizer que você está morrendo da síndrome do coitadinho? Síndrome do coitadinho, Chico? É, todo mundo que te vê nessa cama diz: coitadinho do Jerônimo. Coitadinho do Jerônimo. Deus não existe, olha só o Jerônimo nessa cama. E o pior, meu filho, não é o que os outros dizem, é que você acredita no que os outros dizem. Você está vivendo a pior das doenças, a síndrome do coitadinho. E ele viveu mais 32 anos depois disso. Porque ele saiu dali curado da síndrome do coitadinho. Embora não pudesse curar-se das enfermidades físicas que tinha e tenha percorrido o Brasil fazendo palestra e contando a sua história, deitado naquela cama. A verdade é que hoje muita gente vive a síndrome do coitadinho e até com prazer. Você propõe qualquer coisa para que a pessoa melhore, qualquer coisa para que ela se modifique, mas ela é tão vítima que ela não consegue nem sair de casa. E o pior, muitos espíritas às vezes alimentam isso. Ah, minha filha é tão obsediada que vocês precisam ir lá fazer um tratamento na minha casa. E eu conheci gente que formava grupo para ir à casa da pessoa, a pessoa não movia uma palha, recebia na casa,
tomava o passe, isso, o doente tinha 19, 20 anos. Não era nenhum idoso com problema no quadril, não. Mas, coitada, ela não pode, ela é depressiva demais, ela não tem condição de tomar um carro e ir até o centro. E já, eu pessoalmente sofri desaforo de gente que dizia, mas você não vai na minha casa para orientar minha filha? De jeito nenhum. No dia que a sua filha sair da sua casa e for assistir uma palestra, eu converso. E a pessoa ofendidíssima. Que falta de caridade. Minha filha tem 17 anos, só porque ela não quer ir no centro, a pessoa não pode ir na minha casa conversar com ela? Imagine se isso virar moda. As pessoas simplesmente não vão passar da porta de casa. Vão fazer essas exigências e nós vamos estar atrás dessas exigências. Alguém me contou que outro dia, depois de uma palestra, uma senhora alteradíssima chegou para o Divaldo Franco e disse assim, Divaldo, fala logo, quando é que esse terceiro milênio vai chegar? Mas grosseiramente, não do jeito que eu estou falando, não. E disse que o Divaldo disse assim, a senhora acha que é quando? Não sei lá. E ele, sabiamente, nos 90 anos dele, disse, eu também sei lá. Porque as pessoas simplesmente acham que o terceiro milênio vai aparecer amanhã do nada. Nós não vamos precisar nos transformar, não vamos precisar melhorar em nada, porque o terceiro milênio vai cair sobre as nossas cabeças. Tudo vai virar uma coisa fantástica. Isso não existe. Se nós acreditássemos que existisse, nós estaríamos em outras religiões, não no espiritismo. Porque o doutrina espírita é a fé raciocinada. E finalmente nós chegamos a ele. E ele é uma parte da verdade. Por isso o Espírito dizia através do Chico, verdade lembra uma estrela quebrada em milhões no lodo. Cada pessoa que a busca encontra uma parte do todo. Nós mal começamos o nosso processo de conhecer a verdade. Mas vamos viver segundo a verdade em que nós já acreditamos. Não pode haver mais a incoerência daquilo que você crê, que você tem certeza que é verdade, e a sua vida. Todo homem é culpado por todo o bem que ele não fez. Foi Voltaire que disse isso há muito tempo atrás. E mais espírita do que essa frase, difícil. E me recordo sempre com muita preocupação de uma outra frase de Jesus, quando ele conta a parábola dos talentos. E surge o momento em que o servidor diz, e tendo medo, eu escondi na terra o teu talento. Não haverá justificativa para nós. O medo, nós não podemos esconder o talento das nossas vidas. Vamos aos grandes desafios. Vamos perder o medo de recomeçar. Uma mulher perguntou a Chico, Chico, e se o mundo acabar? E se houver uma grande guerra? E se a terra explodir? E o Chico tranquilamente disse a ela, minha filha, Deus nos ama tanto que se o mundo acabar, ele vai providenciar outro mundo para a gente morar. Essa serenidade, essa certeza com que Chico respondeu a essa senhora deve nos manter. Não importa o que aconteça no futuro, vamos no presente solucionar as nossas questões. E ainda que amanhã sejamos convidados a deixar o corpo de carne, porque nós podemos... Eu conheço pessoas que vão a médico de 3 em 3 meses, fazem check-up, se viram de cabeça para baixo, mas se você atravessar a rua sem olhar para os lados, você morre atropelado. Seus exames podem ser maravilhosos, mas se você ficar desatento, algo pode levar você para o outro lado rapidamente, inesperadamente. Eu me recordo de uma vez que eu estava falando sobre morte, e no meio da palestra eu falei, porque fatalmente todos nós morreremos, e o espírito amigo imediatamente me corrigiu. Não use a palavra fatalmente, porque a morte nada tem de fatal. Tamanha naturalidade com que nós devemos encarar a ausência do corpo de carne. Porque para nós, e para quem tem medo de morrer fica complicado, porque a questão da morte não é se, é quando. Não há se na morte. Ah, porque se eu morrer, é quando? Porque todos nós sabemos que vamos sair do corpo através da morte física.
Então não adianta se abalar, não adianta ter pavor, mas nós sabemos que esse dia chegará. Pode ser daqui a 80 anos. Quem tem diabetes como eu vive na disciplina e vive ao mesmo tempo rezando, uma célula-tronco milagrosa que apareça para os diabéticos e você possa comer doce novamente. É sempre para fazer alguma bobagem, né? Que a gente quer que apareça um remédio. E, obviamente, provavelmente, o primeiro remédio de diabetes com célula-tronco vai ser tão caro que a gente não vai poder comprar. Então, a gente tem que começar a pensar que numa próxima vida nós vamos agir de outra maneira, vamos nos preocupar com o DNA da família que vai nos receber e, de repente, vamos ter merecimento de não estar numa família que tem o DNA do diabetes e por aí vai. Mas confesso a vocês que de todas as experiências que vejo as pessoas passarem, percebo que a nossa cabeça e o nosso coração comandam tudo, para o bem ou para o mal. Por isso, que nós possamos viver muito, mas viver de forma tão intensa que cada dia nosso seja um dia de equilíbrio, de renovação e de paz. Ainda outro dia, minha filha comentava comigo que eu amo a Segunda Grande Guerra, já li tudo, já vi tudo que vocês podem imaginar sobre esse período da história. E uma vez eu perguntei aos espíritos se eu teria vivido naquela época. Eu nasci em 1957, 12 anos depois da guerra acabar, então eu poderia ter vivido ali. Mas os espíritos disseram que não, mas que eu tinha acompanhado na Europa, então, vivendo a Segunda Guerra, pessoas que eu amava e que estavam vivendo aquele período, então isso me marcou muito, porque do mundo espiritual eu acompanhava essas pessoas nos seus sofrimentos. E eu sempre digo, meu Deus, os campos de concentração, como é que aquilo existiu? Como é que as pessoas não fizeram alguma coisa para que aquilo não acontecesse? Embora todo mundo soubesse que aquilo existia. Então aquela surpresa do final da guerra, aquilo foi tudo uma bobagem, porque as pessoas sabiam que os judeus, os homossexuais, os intelectuais, os deficientes físicos e mentais eram levados para aqueles lugares para morrer. E ainda hoje, de vez em quando, aparece denúncia de campos semelhantes que existem aí em alguns lugares do mundo. Mas quando a Segunda Guerra acabou e os americanos e aliados a venceram, eles queriam, de alguma forma, a simpatia dos povos que durante 6 anos haviam sido praticamente eliminados da terra pelos alemães. E quando os americanos chegaram numa aldeia alemã das mais humildes, viram que a cidade estava toda devastada e a sua única igreja destruída. Havia um Cristo de madeira maravilhoso no altar que tinha sido despedaçado. E os americanos, querendo reunir a simpatia daquela cidade para eles, resolveram reconstruir a igreja. E durante 11 meses, soldados voluntários reconstruíram a igreja. O problema estava no Cristo, que havia sido despedaçado por uma bomba, e vieram especialistas do mundo todo para recompor a figura daquele Cristo de madeira. Quando tudo estava terminado, havia um problema. As mãos do Cristo não puderam ser recolocadas, porque tinham virado pó. E aí surge o problema. Como colocar no altar um Cristo sem mão? Toda a população da cidade, quando entrasse ali e visse o Cristo sem as mãos, lembraria do que havia acontecido e como estabelecer simpatia, que era o que os americanos, que então estavam novamente na Alemanha, pretendiam. Um soldado americano que voltava para casa e que tinha perdido as 2 pernas, entra na igreja que estava prestes a ser inaugurada. Iluminado, diz ao coronel: eu tenho uma frase que, se colocarmos em cima do Cristo, com certeza as pessoas se emocionarão e o senhor vai poder colocar o Cristo, mesmo sem as mãos, no altar. E até hoje, nessa pequena aldeia alemã, se você chegar lá, você vai ver a pequena igreja totalmente reconstruída, vai ver o Cristo no altar e em cima a frase que diz: as únicas mãos que eu tenho são as vossas. E eu tenho certeza que se Jesus aqui estivesse,
nos diria isso. As únicas mãos que eu tenho são as vossas. Seja qual for a nossa religião, e até que não tenhamos nenhuma, vivamos como se fôssemos as mãos do Cristo. Principalmente portas adentro da nossa casa. Principalmente junto àqueles que mais exigem da nossa emoção, às vezes sem nada nos dar em troca. E se nada nos derem em troca, então estamos perto desse terceiro milênio, dessa saúde completa que estamos sempre almejando. Porque, quando perguntaram certa feita a Emmanuel, quando descobriríamos que o terceiro milênio estava na Terra, ele disse, no terceiro milênio, amaremos pela glória de sentir amor, sem nada pedir em troca. E os homens públicos de todo o mundo serão escolhidos por suas qualidades morais. Portanto, não vai ser em 2019 que o terceiro milênio vai estar instalado como muita gente está pensando. Vai demorar, mas esse dia chegará. E se Deus quiser, vamos voltar à Terra outras vezes. Uma Terra transformada, mas ela não se transformará se a maioria de nós não fizer alguma coisa para isso. Que a maior de todas as nossas lutas seja de vencer a nós mesmos. Que o maior indicativo de saúde e de juventude para a nossa alma eterna seja fazer todo o bem que for possível. E Alta de Souza, através de Chico Xavier, tem uma quadrinha que é a minha favorita e que eu sempre repito. Embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Que nós possamos esperar, mas esperar sentado não dá. Vamos esperar agindo, vamos esperar indo até aquele que tem alguma coisa contra nós. Vamos estabelecer uma conversa, um diálogo. A coisa que a sombra mais gosta é quando nós ficamos indiferentes, quando nos omitimos, quando nos esquecemos, quando fingimos que o outro não existe, só porque ele não pensa igual a nós, só porque a opção de vida dele, seja qual for, é diferente da nossa. Ah, não, eu tive um problema com fulano há 20 anos atrás, não falo mais com ele. A sombra vive disso. A luz é sempre quando você vai até o outro. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Como nós não fizemos isso em outras vidas, hoje padecemos. Então, não adianta mais culpar ninguém, nem a sombra, nem os adversários invisíveis, nem o presidente do centro que eu frequento, nem o meu marido incompreensivo, nem o meu filho impermeável aos meus conselhos. Eu vou mudar meu destino. Vou mudar tudo em torno de mim. E podem ter certeza, perdemos amigos. Amigos entre aspas, quando propomos a ele que a vida dele seja diferente. As pessoas, ao contrário do que imaginamos, quando procuram ajuda, muitas não querem ser ajudadas. Põe meu nome lá. Pense em mim quando você tomar passe. Me leva um dia lá onde você frequenta. Mas, no fundo, elas não se movem. Essa que é a realidade. E vamos viver dentro da realidade. Uma vez ouvi seu Eurípides Barçanufo dizer, numa mensagem, você atravessa um longo caminho segurando a mão de alguém que quer lançar-se num abismo. E você vai o tempo inteiro convencendo a pessoa a não se lançar no abismo. Se ao chegar na beirada do abismo, a pessoa quiser se lançar, largue a mão dela. E quantas pessoas que nos pedem ajuda, no fundo, não querem e ainda querem que nós aceitemos o desequilíbrio dela, entremos na faixa mental dela e nos derrubem também. Se deixar, elas nos convencem de que a vida é tristeza, é aniquilamento, é desistência. Não permitamos isso. Não deixemos que ninguém diga que somos só metade de tudo que nós podemos ser. Essa é a pior de todas as doenças. Alguém nos convencer de que nós não podemos mudar para melhor e superar todas as nossas dificuldades.
Eu tenho certeza absoluta que quando nos encontrarmos novamente, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Porque a nossa tarefa mal começou. Só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Portanto, ainda há muito a realizar. Há muito a fazer. Somos eternos. Mas como um espírito amigo me disse há poucos dias atrás, não é porque somos eternos que temos a eternidade para melhorar. No próprio mundo espiritual, seres dispostos a, enfim, voltar à Terra para fazer algo de bom. Estão sendo convocados pela espiritualidade a trabalhar mais depressa, na própria renovação e na renovação da vida em torno. E esse amigo espiritual ainda dizia, e um problema grave que está acontecendo com muita gente é que queremos chegar ao 10º degrau da escada sem começar pelo primeiro. Vamos de degrau em degrau, com tolerância para nossas deficiências, mas não com a síndrome do coitadinho. Ah, não, no meu atual processo evolutivo eu já alcancei o máximo, vou deixar o resto para outra vida. Isso não existe. Temos que avançar. Avançaremos, malgrado nossa própria vontade, porque a Terra, ainda que seja pelo sofrimento, vai avançar. E se nós quisermos voltar à Terra, em novas experiências, vamos ter que avançar com ela. As pessoas lembram muito de Capela, que na época da nossa Idade da Pedra, atravessava, na região do Cocheiro, o mesmo processo que começamos a viver na Terra. E é claro, muitos dos capelinos fracassados foram convidados a começar a viver na Terra. E encontramos entre eles Leonardo da Vinci, que se lembrava da vida que tinha tido em Capela e chorava amargamente, desenhando helicópteros, coisas que ele sabia que naquela vida não veria, mas cuja lembrança trazia de Capela, o planeta onde ele tinha vivido antes. Mas tivemos também Calígula, um dos mais cruéis Césares romanos, que era também um exilado de Capela. Então, mesmo quando você se exila para outro mundo, se você permanece com seu coração igual, você é um títere, é um tirano, é um louco naquele planeta que te acolheu. Júlio César era um capelino. Reencarna, tempos depois, tinha sido Alexandre o Grande, volta como Júlio César na Roma Antiga e renasce como Napoleão Bonaparte. Em todas as vidas em que exerceu um enorme poder, não soube realizar a sua tarefa. E conta aos amigos espirituais que ele está na Terra, hoje é um político que já foi muito importante para o mundo, mas está hoje aposentado e esquecido do mundo, na sua solidão, mas aprendendo nesta solidão, no final da sua vida, exatamente o que tentou aprender como Napoleão Bonaparte, na solidão de Santa Helena, corroído pelo câncer, sabendo no fundo do seu coração que não deveria ter espalhado órfãos e viúvas por toda parte, mas deveria ter trazido progresso. E como ele nunca conseguiu isso, sempre detendo grande poder, voltou, ainda assim, fracassou relativamente e hoje, na solidão do fim da sua vida, da sua velhice, ele ainda sabe que terá que voltar e recomeçar. Como todos nós sabemos que voltaremos também, vamos recomeçar desde agora, tendo a saúde maior de todas as saúdes, aquela que nasce da sinceridade do nosso coração e do nosso pensamento lúcido em relação a nós mesmos, realista, mas otimista, positivo sempre, para que nunca desistamos, porque desistir é a única coisa que não está no nosso processo de evolução. Talvez o maior segredo para viver mais seja parar de adiar a própria transformação. Jesus nunca prometeu conforto. Prometeu sentido. Chico Xavier ensinou que não somos vítimas do destino. Somos construtores dele. A vida não exige perfeição. Exige sinceridade. Enquanto fingirmos que está tudo bem, a alma continuará gritando. Enquanto empurrarmos mudanças para a próxima vida, o corpo cobrará agora. Viver mais não é um prêmio. Viver melhor é uma escolha. E viver melhor significa amar mais, perdoar mais, desistir menos, assumir responsabilidade pelo que sentimos. O planeta está avançando.
Com dor ou com consciência. Que você escolha avançar com lucidez. Deixa nos comentários o que ficou no seu coração. E siga com a gente nessa jornada de despertar espiritual e renovação da alma.